Bom, a gente vai receber agora no estúdio, aqui do nosso programa, a médica oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi. Ela vai tirar as dúvidas e vai explicar para a gente sobre o tratamento com sangue de quem já foi curado da Covid-19, que pode ser uma esperança de cura. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Olha, é um prazer, porque eu acho que tudo aquilo que a gente puder falar para o público e esclarecer é fundamental. Vamos dar um voto de esperança para a ciência brasileira. Os nossos cientistas descobriram, logo que chegou aqui, o subtipo, conseguiram fazer a parte molecular do vírus. Nós temos um grupo trabalhando em testes de detecção de imunoglobulinas para saber quem já está imunizado. Temos também uma ciência pujante como essa do Instituto Butantan, que está tirando o sangue de pessoas que já estão imunizadas para ver se elas podem melhorar a evolução de pacientes mais graves. Também saiu na frente o Hospital Albert Einstein, juntamente com vários hospitais do SUS, para tratar os seus pacientes mais graves com hidroxicloroquina e azitromicina com zinco. Então, não dá para fazer somente a hidroxicloroquina para o paciente. Tem que ser associação com azitromicina e zinco, porque o zinco aumenta a ação da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é menos tóxica do que a cloroquina. Os dois são antimaláricos, mas a hidroxicloroquina já vem sendo usada também em doenças autoimunes, exatamente porque ela tem um efeito anti-inflamatório e melhora a ação também agora antiviral. Esses estudos que foram conduzidos inicialmente na França foram aceitos em outros países, como por exemplo Itália, Estados Unidos. Eles já estão fazendo em populações maiores, exatamente porque certamente esses dados vão estar muito mais sólidos depois dessa epidemia. Mas quem está chegando agora e tem a chance de evitar que os seus pacientes morram ou evitar que seus pacientes evoluam de uma forma grave, tem a obrigação de utilizar, mesmo de forma preliminar, com o maior controle possível, mas as medicações que são disponíveis. Então, nós temos cientistas fantásticos, pessoas muito corajosas, que dão a sua vida para que possamos ter novos tratamentos. Então, diante disso que a senhora acabou de falar, a gente recebe essa notícia com muito entusiasmo. Estamos próximos de encontrar um avanço significativo na busca da cura para essa doença? O melhor vai ser a vacina. A vacina de partículas já identificadas dentro do vírus que causam a infecção ou que pioram a evolução do paciente. Essas vacinas, elas devem estar disponíveis, mas provavelmente somente para o ano que vem, porque são feitos vários testes. Talvez agora para julho, agosto nós já tenhamos, mas nós já vamos ter passado o pico da epidemia. E nós temos também alguns anticorpos monoclonais, porque tem dois receptores, um que é para angiotensina e o outro que é o CD147. Esses dois receptores, eles agem e depois que você começa a inflamação, ela vira de uma tal maneira que você não consegue reverter, mesmo que você tire o vírus. Daí porque vários desses estudos iniciais foram feitos em pacientes com doença ainda inicial, não aquela que já está tão avançada. Mesmo essa avançada já teve algum benefício, mas espera-se que os que mais vão se beneficiar sejam aqueles que estão iniciando a sua infecção, como foi feita no vírus do H1N1. Na época, a gente usava o Tamiflu 5 dias logo no início dos sintomas, para evitar que isso piorasse. Nós ainda não temos disponível a hidroxicloroquina em quantidade suficiente, mas a ideia é que sejam acompanhadas as pesquisas. Agora Nova York está fazendo um uso maior, né? Estão produzindo hidroxicloroquina em grande quantidade, sempre com azitromicina e com óxido de zinco, para que você possa ter esses resultados em breve. Os laboratórios vão produzir um medicamento já com todas essas substâncias associadas ou serão dosagens diferentes de cada um? São dosagens diferentes de cada um, então uma medicação é a hidroxicloroquina, outra é a parte do antibiótico mesmo, a azitromicina, e outra é o zinco. Mas são todos fáceis de tomar, são 5 dias de tratamento, isso facilita porque mesmo que sejam tóxicos a longo prazo, porque tem pacientes que tomam 2 anos, 3 anos de hidroxicloroquina por causa da imunidade,
né, dos problemas de lúpus, de artrite reumatoide. Então, pacientes que vão tomar 5 dias, a gente não espera uma toxicidade tão grave e nessa época você tem a chance de baixar bastante a viremia. Então, a quantidade de vírus no sangue facilita com que o seu sistema imunológico atinja as células e tenha depois uma imunidade. Vai estar agora sendo feito no Brasil um teste em massa do Covid-19 por nariz e garganta. Então, a gente vai ter a impressão de que aumentou muito o número de casos. Além, claro, de um certo aumento, nós vamos ter a detecção de casos que não sabiam que estavam doentes. Isso vai melhorar no seguinte sentido, você vai entender que a sua estatística de mortalidade acaba sendo menor, porque vai ser muitos casos que vão ser detectados, mas poucos aqueles referentes àquela quantidade. Cada morte conta. Eu acho que é urgente a gente ir implementando esses ritmos de saúde pública, acompanhando tudo aquilo que vem no mundo. Nós estamos agora muito preocupados com os profissionais de saúde, com os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na frente de batalha. Nós vamos ter mais de 1.000 funcionários agora aqui no Pacaembu. Isso significa que muita gente vai estar se contaminando, por isso que eu estou com uma urgência de passar protocolos de pesquisa que tratem de imediato, logo que a pessoa não esperar ficar grave, porque nós não vamos ter leitos para todos os graves. Assim como falar de isolamento horizontal numa favela, que 10 pessoas moram por casa. Então, por mais que as pessoas queiram tirar as pessoas das ruas, elas vão ficar apinhadas, elas vão ter que ser tratadas tão logo tenham diagnóstico, sim. Isso é importante, ou sintomas, porque senão a gente não vai segurar essa pandemia. Então, nesse sentido, para situações de risco, onde pessoas estão aglomeradas, talvez haja a necessidade de se discutir se a gente não deve tratar precocemente as pessoas, não com a cloroquina, que é mais tóxica, mas com a hidroxicloroquina, que é mais tolerável, juntamente com a azitromicina e o zinco. E como seria esse tratamento precoce? Quando que a gente pode saber que uma pessoa pode sim ser tratada precocemente? Um dos sinais que a Itália levou em consideração para colocar os pacientes nos estudos era a falta de sensibilidade olfativa, aquilo que a gente chama de anosmia. Então, a anosmia ou falta de paladar de salgado ou doce são alguns dos primeiros sinais de algumas infecções virais graves. A gente tem um problema aqui que é a infecção por influenza, que é a época que nós estamos agora. Por isso, os idosos e as pessoas de risco devem se vacinar contra a influenza, porque assim a gente evita ter a influenza e o coronavírus, né? E com isso, por exemplo, esse é um dos sintomas, mas em vários dos estudos que estão sendo realizados agora, nos primeiros sintomas, nesse estudo de profissionais, nos primeiros sintomas, por exemplo, a ideia é que a gente possa tratar para que essas pessoas não estejam contaminando outras. 80% das infecções são passadas por pessoas sem sintomas. Então, se você tiver, por exemplo, aquilo que foi feito na Coreia, a possibilidade de testar a população quase que por inteiro, a gente vai identificar aquelas pessoas que estão infectadas e essas pessoas eventualmente poderão ser tratadas ou pelo menos isoladas. Então, essa questão de testagem em massa que os Estados Unidos está fazendo e que dá a impressão de que tem uma quantidade enorme de pessoas a mais cada dia, existe uma necessidade sim para que em saúde pública você isole essas pessoas que estão contaminando outras e que eventualmente deveriam ficar mais em casa e que poderiam até ser restringidas a sua liberdade de ir e vir se elas insistirem em ficar contaminando outras pessoas. Então nós temos nesse momento uma coisa importante, que a ciência, ela está andando rápido. Todos os cientistas do mundo estão conversando o tempo todo. Como é que eu tive essas informações? Conversando com o meu pessoal dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, do Japão, e a gente quer fazer aquilo que for melhor e não ter que viver as mesmas coisas que nós vivemos, né, vendo essas cenas horríveis que aconteceram na Itália e na França e que estão acontecendo em Nova York, onde eles não estavam usando em todos os pacientes. Naqueles 1.000 pacientes que eles usaram essa combinação, esses pacientes evoluíram muito bem e não tiveram que ir para a UTI. Então, isso é uma coisa que é importante a gente levar em consideração. As publicações científicas, elas vão estar chegando, e, infelizmente, elas vão chegar depois da pandemia. Então, é por isso que a gente está buscando também um jeito científico de fazer. Nós estamos submetendo protocolos de pesquisa, mas que isso seja um instrumento também de ação pública, para que haja
haja uma proteção da comunidade enquanto nós estamos no momento com medicações ainda em estudo, né? Mas que eventualmente elas já estavam, já existe uma boa informação de o que elas causam, estão no mercado há muito tempo, são baratas, tanto é que as empresas estão doando, né, para o governo as medicações que elas têm nesse sentido, tanto para poder dar conta dessa pandemia. Então, isso também, a solidariedade que está havendo, as pessoas ajudando umas às outras, cuidando dos seus idosos, dos seus grupos de risco, é fundamental. Mas, acima de tudo, eu acho que nós devemos dar uma força para todos os nossos governantes que estão tentando acabar com a chance disso progredir de uma forma muito grande. Se a gente for ser purista demais, a gente não vai conseguir evitar o grande contágio que vai haver. Então, que nós possamos fazer os testes, usar a ciência, usar a sorologia, porque daí você pode saber quem já tem imunidade. Então, à guisa daquilo que está sendo feito no Instituto Butantan, eles vão ver quem tem imunidade para poder dar para outros. Mas você também pode saber quem tem imunidade e essa pessoa já está melhor preparada, ela não está ainda 100% isenta, não é? E em qualquer situação, seja isolamento horizontal, vertical, etc., nós devemos tomar conta e ficarmos o mais possível em home office, o mais possível cuidando dessa distância entre 2 metros. A Alemanha, por exemplo, em muitos lugares eles não pararam de trabalhar, mas eles fazem isso, protegem a cada 2 metros, ninguém fica soltando perdigotos, tem que ser uma coisa monitorada, mão, não usar o sapato que vem da rua, limpar tudo o máximo possível, nas ruas também, limpar para que não haja coronavírus que ficam às vezes 9 dias no asfalto ou em outras situações, e limpar os carros, né? Então, essa coisa assim que eu acho muito linda, que é higiene, solidariedade, comunhão entre as pessoas e entre os cientistas, colaboração. Não pode haver uma disputa política numa coisa que é tão séria quanto a vida das pessoas. Que seja mais, que a gente tenha mais instrumentos para cuidar das pessoas, mais UTIs, etc., mas que a gente não precise de todas essas UTIs se a gente conseguir tratar precocemente. Então, eu quero que a gente inicie esses protocolos científicos agora com os profissionais de saúde, porque eles estão ali, mas que no futuro a gente consiga, com a parte menos tóxica, que é a hidroxicloroquina, tentar fazer com que também pessoas que estão inicialmente com sintomas, à guisa do que já está acontecendo em outros países, como Itália, França e Estados Unidos, possam receber a medicação. O FDA deu autorização para que houvesse essa chance. Algumas companhias estão produzindo em larga escala, pararam de produzir todo o resto para produzir na Alemanha e nos Estados Unidos a hidroxicloroquina. Então, eu espero que o mundo possa acordar de uma maneira diferente. Ouvindo a senhora dizer isso e diante dessa tua experiência, com base no teu conhecimento internacional e o contato internacional que você tem tido com os colegas de profissão, como que a gente pode avaliar o brasileiro, o comportamento que nós estamos tendo hoje diante disso? Existem muitos prognósticos absolutamente avassaladores, de 1 milhão de mortes, etc. Nós temos que adotar a seguinte política, avaliar a realidade, como está sendo feita diariamente, com os nossos números, quais são as nossas estratégias. Elas não podem ser fixas, elas têm que ser moduláveis, eles têm que ser dinâmicos, as equipes têm que se conversar, o Brasil tem que se entender e a gente precisa construir um patamar bastante bom para os nossos pacientes. Então, quer dizer, de certa forma, o protocolo que nós estamos seguindo aqui vai trazer muito benefício naquela chamada redução da curva de infecção, é isso? É o que nós desejamos. Nós só saberemos isso se realmente assumirmos algumas atitudes corajosas e fizermos as pesquisas necessárias. Quando se fala de atitudes corajosas, seria o que especificamente? Por exemplo, essa opção de dar tratamentos mesmo em pacientes graves em pesquisa. Isso foi fantástico. Vários já saíram da UTI. Eu mesma tenho pacientes que saíram da UTI e já estão praticamente de alta.
Isso é maravilhoso, né? Isso é um momento em que você tem que juntar as pessoas, por exemplo, mesmo essa opção agora com os profissionais de saúde. Ainda, todos os protocolos internacionais, eles estão caminhando e a gente está vendo o que é melhor. Mas você vê as pessoas infectadas e não poder dar nada, não é possível. Então, você precisa... Né? Não, você precisa proteger as pessoas adequadamente e também saber cientificamente. Agora, são só 5 dias, isso é muito pouco frente a pacientes que tomam por anos a fio. E a gente, claro, tem que levar em consideração aspectos. Se a pessoa já tem problemas cardíacos, se ela já tem problemas hepáticos ou renais, óbvio, não vai usar. Então, a gente precisa estar trabalhando a favor dos pacientes, mas que eles não cheguem em situações catastróficas. Agora, quando a gente fala dessa hemoterapia, isso foi usado muito tempo atrás, até para curar da gripe antigamente. Sim, como que é isso? Seriam soros hiperimunes, pessoas que já tiveram o coronavírus e que teriam imunoglobulinas em quantidades maiores, que são protetoras, né? E ao se extrair essa imunoglobulina, você injeta na pessoa que está doente e precisando de anticorpos. Isso ajudaria no combate do coronavírus dentro da pessoa. Um outro estudo que está sendo realizado também nessa direção é fazer células CAR T-cells, que são células com engenharia genética para alcançarem o vírus. Então, estão sendo desenvolvidas fora do Brasil. E células tronco, que são células que acabam regenerando o pulmão e que podem ser feitas de tecido adiposo, por exemplo, ou de polpa de dente, e que tem a capacidade de regenerar tecidos. Então, são pesquisas nesse sentido que fazem parte dessas mais de 1.500 publicações que já foram feitas e que estão em andamento, né? Nós temos aí uma esperança que no futuro tudo vai ser muito diferente, que o número de situações calamitosas diminua, mas nós temos ainda que lidar com uma realidade atual, que é a nossa pandemia. E aquilo que nós temos nesse momento, que ainda está em fase de experimentação, mas que já está mais disponível, ainda é a hidroxicloroquina com a azitromicina e o zinco. E essa opção, ela deve ser dada hoje nas UTIs, nos hospitais, mas nessa fase, muitas vezes, o pulmão já está muito inflamado e já não resolve tanto. Daí a necessidade de se tentar migrar nos protocolos de pesquisa para dar apoio àquelas pessoas que estão sentindo sintomas e que não têm tratamentos ainda, à guisa do que foi feito no H1N1 com o Tamiflu, em que tanta pessoa tomava o Tamiflu quando tinha o início dos sintomas, como as pessoas que estavam contaminadas e que tinham muitas vezes a sorologia, mas não tinham os sintomas ainda. Essa é uma etapa a ser vencida. Nós estamos observando aquilo que está andando no restante do mundo, mas o ideal para o Brasil seria não termos que chegar em situações mais catastróficas, né? Nós sabemos que muita coisa precisa ser desenvolvida, a ciência está caminhando, mas nós temos que também cuidar do nosso profissional de saúde, que hoje está na frente de batalha e que deveria ter acesso a esses tratamentos com hidroxicloroquina, que é menos tóxico do que a cloroquina, mais a combinação. E, quiçá, a gente possa, em breve também, ter os testes disponíveis para todo mundo, porque daí quem já está imunizado vai saber pela sorologia, quem está contaminado fica em casa e fica em isolamento mais tempo. Quando a gente fala, voltando só um pouquinho nesse assunto da hemoterapia, para quem está em casa entender de forma até mais didática, quando se extrai o sangue de uma pessoa já curada do coronavírus, leva isso para uma outra pessoa para que ela adquira a imunidade também. Como que esse procedimento ele é realizado? Você tira o sangue da pessoa, coloca numa máquina, extrai o plasma, que é rico em anticorpos, e esse plasma hiperimune, por assim dizer, ele é transfundido para uma pessoa que está com coronavírus bastante intenso. É de 1 para 1? É de 1 para 1. E aí, eventualmente, você pode fazer um pool, quer seja, várias pessoas imunizadas fazem um soro hiperimune, né, que tenha maior capacidade
capacidade de quantidade de anticorpos específicos. Aí já é uma outra etapa. Esse que está sendo feito nesse momento é o plasma de uma pessoa que tenha as defesas, e aí você, ao extrair desse plasma, injetando numa outra que está, no momento, passando pela maior dificuldade, que é quando já está bem grave, tentar reverter o quadro da pessoa. Então, é uma parte experimental, bastante ética, bastante louvável, os cientistas brasileiros, e nós precisamos ver o resultado ainda antes de propalarmos que isso possa ser a cura, né? Ainda está em estudo, ainda está em análise. Sim, são análises preliminares, mas que já tem também uma contraparte, porque no mundo isso já foi feito em alguns pacientes e o resultado aparentemente foi positivo. Quanto tempo a senhora acredita que deve durar essa pandemia? A gente vai sofrer ainda um pico dessa pandemia? Quando isso deve acontecer? Vai depender muito desses acontecimentos. Nós não somos exatamente um país como a Itália, que é um país muito idoso e os jovens foram embora, né? Pessoas com muitas comorbidades, um país muito frio, nós somos um país tropical, onde nós temos, teoricamente, uma população também mais dispersa, né? Exceto em áreas de grande conglomeração, como algumas grandes capitais, nós temos um país de condições continentais. Então, isso tudo gera também desafios maiores, né, para os gestores de saúde. Por outro lado, nós temos características muito diferentes. A nossa população, então, é mais jovem, nós temos hábitos alimentares diferenciados e temos também uma outra coisa que é o sistema público de saúde, ele está no Brasil inteiro. Eu acredito que essa integração entre os diversos ministérios pode trazer uma interface maior e a gente vai ter, com certeza, mais sucesso. Agora, em junho, a gente começa aí a passar por um período de frio, a temperatura baixa. É um fator mais preocupante? Fica mais difícil combater esse vírus? Sim, então todos que têm que vacinar para H1N1 devem ir vacinar. Tem vários lugares onde a pessoa pode fazer com drive-thru, né? O carro vai, passa, a pessoa faz a vacina. Não esqueça, vacine-se quando você tem a indicação, principalmente acima de 60 anos, que são populações vulneráveis, pessoas de risco, os profissionais de saúde, todos devem se vacinar para H1N1. Exatamente porque está chegando a gripe, nós vamos ter que cuidar de gripe e de coronavírus. Aí fica mais difícil ainda. Exatamente, o diagnóstico diferencial é mais difícil. Agora, tudo que a gente menos quer para um momento como esse é uma pandemia, aliás, uma epidemia de influenza, né? Exatamente, ainda mais essa evitável, que também se beneficia de lavar as mãos, os hábitos saudáveis, enfim, eu acho que tudo isso vai trazer um novo hábito para o brasileiro. A gente recebeu no programa hoje a doutora Nise Yamaguchi, o doutor Gregor Osipov. A gente falou muito sobre vários assuntos importantíssimos nesse período que as pessoas estão em casa. Eu queria agradecer a presença de vocês e levar esperança para as pessoas, porque foi o que vocês fizeram hoje aqui. Obrigado. E que possamos ter uma excelente situação, que a gente consiga superar todas as dificuldades todos juntos, né? Juntos, que é o mais importante. Muito obrigado. Obrigado. E que eu só queria falar que nós nos unamos e vivamos agora um momento de solidariedade e união. Que é o mais importante. Sim. Muito obrigado, excelente semana. Doutor Gregor, obrigado, doutora Nise. Muito obrigado de coração. As dificuldades que temos, né, para enfrentar, muita coragem, muita determinação e muita ciência, também compaixão, né, pelas pessoas. Sensacional. Muito obrigado.